Já parou para pensar que a rede que a gente usa para tudo, nasceu do medo de um ataque nuclear? Ou que a tecnologia dentro do seu celular foi na verdade pensada para resolver problemas de radiotáxi? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas origens surpreendentes e completamente diferentes da internet, das redes móveis e do Wi-Fi. São três pilares do nosso mundo que a gente usa todo dia, mas raramente para pensar em como eles realmente funcionam. Vamos começar com essa pergunta. E não, isso não é um exagero para deixar a história mais interessante. Foi exatamente essa preocupação lá no auge da Guerra Fria que plantou a semente da rede que hoje define o nosso mundo, a internet. A nossa primeira história começa lá nos anos 50, com um projeto chamado ARPANET. E o objetivo não tinha nada a ver com compartilhar fotos de gatinhos ou assistir a vídeos. O único propósito era garantir que a comunicação pudesse sobreviver mesmo no pior cenário que se podia imaginar. Naquela época, a rede de comunicação era tipo uma árvore. Sabe, toda a informação passava por um tronco e por alguns galhos principais. O problema disso é óbvio. Se alguém cortasse o tronco ou um galho importante, partes enormes da rede ficariam completamente isoladas, em silêncio total. Um único ponto de falha podia ser catastrófico. E aí veio a solução, proposta por um cara chamado Paul Baran. E ela foi simplesmente genial. Em vez de uma árvore, ele imaginou uma teia de aranha, uma rede onde não existia um centro. Se um fio fosse cortado, a informação simplesmente daria a volta, encontrando um dos vários outros caminhos possíveis. Nenhum ponto era mais importante que o outro. Só que, por mais brilhante que fosse, a ideia foi rejeitada na hora. A AT&T, que era a gigante das telecomunicações na época, bateu o pé e disse que era impossível de construir. E o projeto foi para a gaveta. É um baita lembrete de como as grandes inovações quase sempre encontram um muro de resistência no começo. Felizmente, a ideia não morreu. Anos depois, a ARPA, uma agência do governo americano, resgatou o conceito. E o resultado foi uma explosão. Olha só, em menos de 3 anos, a ARPANET foi de um pequeno experimento com 4 computadores para uma rede que já se espalhava pelos Estados Unidos, provando que a teoria de Baran não só funcionava, como era o futuro. A diferença aqui é quase filosófica. Pensa na rede de telefone antiga como uma linha de trem. Para fazer uma ligação, um trilho exclusivo era criado só para você, do início ao fim. Se acontecesse qualquer coisa com esse trilho, a ligação caía. Já a internet é mais como o sistema dos correios. Sua mensagem é quebrada em pacotinhos e cada um acha o próprio caminho. É por isso que um vídeo pode dar aquela travadinha e depois continuar. É um caos organizado que torna a internet tão, mas tão resiliente. Então, beleza. A gente já tinha uma rede que podia sobreviver a quase tudo, mas ela ainda estava presa por cabos. O próximo grande salto foi cortar esses fios e resolver um problema totalmente diferente. Como manter as pessoas conectadas enquanto elas estão se movendo? A grande sacada aqui foi o conceito celular. Em vez de ter uma antena gigante para cobrir uma cidade inteira, a área foi dividida em pequenas células, cada uma com a sua própria antena de baixa potência. Isso permitiu que as mesmas frequências de rádio fossem usadas de novo na mesma cidade, multiplicando a capacidade da rede e fazendo com que milhões de pessoas pudessem ligar ao mesmo tempo. E a evolução a partir daí foi coisa de louco. Em poucas décadas, a gente saiu de ligações analógicas, cheias de chiado com o 1G, para a magia de mandar um SMS com o 2G. Aí o 3G colocou um acesso básico à internet no nosso bolso. O 4G tornou possível assistir a vídeos em alta definição em qualquer lugar. E agora, o 5G promete um futuro de conexão quase instantânea. Mas já pensou como uma chamada não cai quando estamos no carro? Conforme o carro vai de uma célula para outra, a rede faz uma manobra invisível chamada handoff. Basicamente, antes de perder o sinal de uma torre, o celular já se conectou com a próxima. É uma coreografia tecnológica perfeita que acontece milhares de vezes por dia, sem que ninguém nem perceba. Com o 2G, a segurança virou prioridade. Antes, qualquer pessoa com um rádio podia ouvir as chamadas analógicas. A solução? O cartão SIM. Esse chipinho separou a identidade da pessoa do aparelho, permitindo, pela primeira vez, autenticar quem estava usando a rede e criptografar as conversas. Isso deixou a comunicação sem fio muito mais privada. Ok, então a gente já tinha uma internet super robusta e redes que nos permitiam falar de qualquer lugar. Mas dentro de casa ou do escritório ainda vivíamos presos a uma confusão de cabos. Faltava a peça final, um jeito barato e conveniente de conectar tudo localmente, sem fio nenhum. E é aí que entra o Wi-Fi. A grande diferença entre as redes móveis e o Wi-Fi está no ar que elas respiram.
Pensa no espectro móvel como uma rodovia privatizada. As operadoras pagam uma fortuna para ter pistas exclusivas sem trânsito. Já o Wi-Fi vive em ruas públicas, de graça. É por isso que ele é grátis, mas também é por isso que ele tem que dividir espaço com um telefone sem fio, babás eletrônicas e até com o seu micro-ondas. E todo esse trânsito na rua pública cria um problema chamado desvanecimento por múltiplos percursos. Basicamente, o sinal do Wi-Fi bate em tudo, paredes, móveis, pessoas, e cria vários ecos. Às vezes, esses ecos chegam no seu notebook e um anula o outro. É por isso que, de vez em quando, é só dar um passinho para o lado que o sinal do Wi-Fi vai de ótimo para horrível. A solução inteligente para esse problema é não apostar todas as fichas em um caminho só. Em vez de mandar um único sinal, os roteadores mais modernos com várias antenas mandam vários sinais um pouco diferentes. A lógica é simples. É muito improvável que todos os ecos se anulem ao mesmo tempo. Ao combinar esses vários sinais, a conexão fica muito mais estável e confiável. Então, olha só. A gente tem 3 redes que nasceram de medos e necessidades completamente diferentes: sobrevivência, mobilidade e conveniência. Mas como esses 3 mundos se juntam para criar essa experiência única e conectada que a gente acha tão normal hoje em dia? É a união de 3 filosofias. A internet é a espinha dorsal, a rede resiliente. As redes móveis são a liberdade de se conectar em qualquer lugar. E o Wi-Fi é a conveniência da alta velocidade dentro de casa. Cada uma resolve uma peça do quebra-cabeça. Hoje, essas fronteiras estão desaparecendo. Pensa assim, antigamente para um filme de um serviço de streaming chegar na sua casa, ele passava por uns 10 intermediários. Agora, esses serviços colocam os servidores deles praticamente na porta do seu provedor de internet. Eles estão achatando a internet, encurtando o caminho para garantir que a maratona da série seja a mais rápida e fluida possível. E isso nos deixa com uma última reflexão. Vimos como a necessidade de sobrevivência, de mobilidade e de conveniência nos deu 3 redes geniais. Agora que elas estão se fundindo, que novos problemas elas vão resolver? E que novas redes invisíveis vão moldar a próxima geração das nossas vidas? Essa história ainda está longe de acabar.